Vamos ver agora o volume 3, dando continuação ao estudo sobre divisão celular. A gente viu já sobre a mitose, né, que ela possui 4 fases na sua divisão. E agora vamos dar início ao estudo da meiose, que é outro tipo de divisão que acontece dentro das células. No caso da mitose, a gente viu que elas são células que ficam se dividindo para aumentar a quantidade, há uma multiplicação de células. Já no caso da meiose, vai haver também uma divisão, só que ela vai se reduzir à metade. Em vez de ser, por exemplo, na hora da divisão, formar 2 unidades, vai formar 4. Há uma metade de cada uma dessas divisões. Isso acontece através de 2 tipos de fases. Tem a divisão 1 e a divisão 2. A gente vai conhecer que nesse tipo de divisão celular, a meiose, que como o próprio nome indica, reduz à metade o número inicial de cromossomos e está relacionado com a reprodução sexuada. Ou seja, há os cromossomos masculino e feminino e ele vai se reduzir à metade, como até foi já comentado, são ao total 46 cromossomos. Quando eles se reduzem à metade, ficam 23, tanto cromossomos masculino, 23 cromossomos feminino. E no final das etapas das divisões, ele vai se juntar na fecundação e dar origem a um novo ser. O que já se sabe? Que os seres humanos se reproduzem, todo mundo sabe. Mas como isso acontece? Porque uma pessoa não tem o dobro de características, já que herda do pai e da mãe. E como saber como ocorre a produção das células de reprodução? As células reprodutivas. Na reprodução sexuada ocorre a fecundação. O que seria essa fecundação? A união dos espermatozoides com os óvulos de 2 células reprodutivas que também são chamadas de gametas. E é proveniente de quem? Dos pais. A união desses gametas forma uma única célula, chamada de célula ovo ou zigoto. Normalmente, os gametas de machos e fêmeas são diferentes. Na espécie humana, por exemplo, os gametas masculinos são os espermatozoides, são células sexuais masculinas, produzidos no homem no órgão do seu testículo. Já os gametas femininos, que são os óvulos, é produzido na mulher, aonde? Nos órgãos chamados ovário. A produção das células de reprodução, óvulos e espermatozoides, ocorre graças a um tipo de divisão celular chamada meiose. Ou seja, na mitose não ocorre esse tipo de divisão. Na mitose, o que vai acontecer na mitose? Apenas a multiplicação das células no corpo. Temos aqui um quadro comparativo entre as duas fases que estamos estudando, né? Tanto as fases da mitose como a da meiose. Lembrando que a fase da mitose são 4, a prófase, que é o início, né? A metáfase, a anáfase e por último a telófase. Já no caso da meiose, vai ter divisão também? Vai. Essa aqui vai ter mesmo, porque além da divisão 1, vai ter a divisão 2. A mesma forma de chamar só que vai ser 2 tipos de divisão. Vamos ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Já na divisão 2 da meiose, vamos ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Esse quadro aqui comparativo vai falar sobre o processo de mitose e meiose e dizer que os dois ocorre a separação de cromossomo, duplicados durante a fase da anáfase. Porém, na meiose, essa separação vai ser precedida de outra, que ocorre nos pares de cromossomos que serão duplicados. A meiose apresenta semelhança com a mitose. Porém, ela é um ciclo assim que vai mais demorado, né? Mais longo. Mas só que, como acontece na mitose, vai existir o período de intervalo, a interfase.
no qual se dá a duplicação do material genético, que será chamada fase S. Como você pode ver na figura da página anterior, que é essa comparação entre a mitose e a meiose, a grande diferença vai ser o quê? Que nela ocorre duas divisões sucessivas do material genético, que está lá no DNA. Enquanto na mitose vai ocorrer apenas uma. Assim, durante a divisão meiótica, os pares de cromossomos são separados primeiro e só depois os cromossomos duplicados é que eles vão começar a se dividir. E no final de uma célula diploide, que contém 46 cromossomos nos ovários da mulher ou nos testículos do homem, são formados gametas haploides, com 23 cromossomos, os óvulos e os espermatozoides, respectivamente. Mas o que são diploide e haploide? No caso diploide, são células do corpo que possuem um par de cromossomos de cada tipo, formada a partir da união de duas células haploides. Para originar o diploide, tem que ter duas células haploides. E essas células haploides vai ser da onde? Vai vir dos progenitores, do pai e da mãe, e é simbolizado por 2N. Já haploides, células reprodutoras, que possuem apenas um cromossomo, geralmente 46 cromossomos, o normal de acontecer. E o que é que vai ser cada tipo? Vai ser gerado na meiose das células diploides de cada um dos progenitores. Quem são os progenitores? É o pai e a mãe. E é simbolizada pela letra N. Diploide, 2, vem de 2, 2N. Haploide, apenas 1, N. Ao se juntarem na formação da célula ovo, refazem-se 46 cromossomos. Primeiro eles dividem e fica metade, depois eles se juntam e somam-se de novo 46 cromossomos. Ou seja, 23 pares de cromossomos. A célula ovo vai sofrendo divisões celulares mitóticas sucessivas. Ou seja, vão se multiplicando sem parar, né? A divisão acontece com multiplicações sucessivas, até formar o embrião. Portanto, todas as células do corpo terão um total de 46 cromossomos, número comum à espécie humana. E aqui mostra a figura, só para dar uma ilustração melhor do processo, né? Juntamente com a fase em que vai acontecer. Gametas haploide, número 23 cromossomos. Óvulo N. Está simbolizado aqui pela cor mais azul e a outra pela cor verde. Diploide 2N. Zigoto diploide 2N igual a 46. Mitose e desenvolvimento. Aí é um ciclo, né? Meiose, fecundação, mitose, e vai seguindo esse ciclo até completar a quantidade de cromossomos para que dê origem ao novo ser. No caso aqui, organismos pluricelulares, que tem várias células, adultos diploides, 2N igual a 46. Ciclo mitótico e ciclo meiótico no desenvolvimento da vida humana. Para sabermos mais, o que seria gametogênese? Dá-se o nome de gametogênese à origem, à formação dos gametas. Analisando a figura que a gente viu na página 35, é possível perceber o que? Lá no final da meiose, formam-se 4 células iguais. Elas devem ser iguais umas às outras, né? Se não ocorrer de serem iguais, algum problema, alguma mutação, algum defeito está acontecendo. Na gametogênese humana, isso é um pouco diferente de acontecer. No caso dos espermatozoides, ao final serão formadas 4 células, só que essas células vão ter a metade do número dos cromossomos, que é o que eu já falei, 23 do pai e 23 da mãe, que sofrerão a especialização
perdendo boa parte do citoplasma e desenvolvendo um flagelo, que será utilizado para locomoção até atingir o óvulo. Na gametogênese feminina, ao término da meiose também vai ter a origem de 4 células filhas, que são formadas. Entretanto, 3 dessas células filhas, chamadas de células ou corpúsculo polares, células polares, são menores e não servem para fecundação. Assim, apenas um óvulo vai permanecer, vai resistir. Geralmente, um óvulo é liberado para a fecundação a cada ciclo menstrual da mulher. A menstruação só ocorrerá se esse óvulo não for fecundado. Além de formar quantidade diferente de células reprodutoras, a produção dos gametas das mulheres é feita somente na vida embrionária, ou seja, ao passo que nos homens a produção dos espermatozoides começa na puberdade e continua por toda a vida, na mulher não, é lá na fase de embrião ainda que vai ser selecionado, formado e produzido todos os óvulos que ela vai possuir. Aí temos aqui uma atividade. Na atividade da página 37, vai falar sobre organela citoplasmática de um espermatozoide. Aí diz, lembrando o que você estudou lá na unidade 1 e com base no que você acabou de aprender, indique a função de cada uma dessas estruturas. Então, você pode pegar de volta o texto, dar uma olhada em cada estrutura e caracterizar cada uma delas em relação à sua função. O núcleo, a mitocôndria e o flagelo, para que ele chegue até o óvulo e fecunde. É uma atividade aqui subjetiva para que explique cada característica que está apresentada aqui e fale sobre cada uma delas, como se dá o seu funcionamento. O que podemos registrar aqui? Esse desenho mostra o quê? Um flagelo. O que seria esse flagelo? O flagelo é como se fosse uma grande cauda que se movimenta. Na presença de muitas mitocôndrias, lembrando que mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. Ela vai indicar a locomoção, que vai exigir grande quantidade de energia, que é produzida lá na mitocôndria em forma de ATP, que é a adenosina trifosfato. E por produzir energia, vai ocorrer uma função nessa organela. O núcleo, que não é exatamente uma organela citoplasmática, ele contém um material genético, no caso o DNA, que juntamente com aquele contido no óvulo, refará o número de cromossomos da espécie humana, 46 cromossomos. É tanto que nas mitocôndrias aqui, vai estar onde? Lá no óvulo, por parte de quem? Da mãe. Vai haver o funcionamento da mitocôndria para que ocorra o quê? A fecundação. E a mãe que vai repassar a mitocôndria para o seu filho. Entenderam? Aí temos aqui uma questão desafio, né? E nessa questão desafio, ele vai mostrar células diploide e células filha. E ele diz assim, né? Temos a permutação cromossômica, temos o rizoma, aí a definição de soro e prótalo, também chamado de prótalo. Então, no glossário vocês podem conferir permutação cromossômica. O que é permutação? Permutação é uma troca. Essa troca, no caso aqui da divisão celular, vai ser a troca de pares de cromátides entre cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais. A homologia são iguais, eles chamados também de crossing over. O crossing over é uma troca, um cruzamento, uma permutação cromossômica.
Aí tem outra definição aqui, vai ser a segunda questão que vai falar sobre células de planta. Rizoma. O que são rizoma? Tipo de caule subterrâneo, que esse caule cresce horizontalmente e paralelo ao solo. Soro. O que são soro? Pequena cápsula que se localiza na parte inferior das folhas da samambaia e que abriga os esporos. Prótalo. É uma estrutura que abriga os gametas das plantas de samambaia, que são os gametas feminino ou masculino. Aí a primeira questão fala assim: a figura abaixo representa uma célula diploide e as células resultantes dessa divisão. Então, temos célula diploide, vai se dividir em quantas? Em 4, que são chamadas de células filha. É como se fosse 2N, dando origem a 4N. Na hora da divisão, se reduz à metade. Os 2N vai se reduzir à metade. Nesse processo, o item A diz o quê? Houve um único período de síntese de DNA seguido de uma única divisão celular. No item B, houve um único período de síntese de DNA seguido de 2 divisões celulares. Será que a célula diploide deu origem a células, várias células haploide? Foi preciso acontecer 2 divisões? Item C, houve 2 períodos de síntese de DNA seguido de 2 divisões celulares. O item D, não pode ter ocorrido permutação cromossômica. Não houve aqui um cruzamento de crossing over. No item E, a quantidade de DNA das células filhas, que é a parte aqui no desenho, ilustrando a parte de baixo, ela permaneceu igual à da célula mãe. Houve alguma diferença? O que a gente pode analisar aqui? Qual desses itens aqui pode ser considerado correto? Esse tipo de divisão podemos classificar como mitose ou como meiose. Para ser mitose, teria que haver o quê? A célula ia se dividir em 2N. Mas aqui não, ela se dividiu em 4. E cada 4 foi N. São 4N, então. O item correto que podemos classificar aqui, o item E não dá para ser classificado, porque a quantidade de DNA das células filha, ela não permaneceu igual da célula mãe, não. Ela se reduziu à metade, ficaram 4. De 2, originou-se 4. Item E está descartado aqui. No caso aqui, analisando bem, podemos marcar, identificar como o item B. Trata-se da figura de uma meiose. Não está acontecendo uma mitose, uma divisão e multiplicação de várias células. Está acontecendo uma divisão meiótica, pois forma-se 4 células com a metade do número de cromossomos no final. Ao final vai ter o quê? 4 células filhas. O item B, houve um único período de síntese de DNA, seguido de 2 divisões celulares. Se tem 2 divisões, a gente não está falando de mitose, está falando de meiose. Segunda questão. Na segunda questão vai dizer que um pesquisador que deseja estudar a divisão meiótica da planta samambaia deve utilizar em suas preparações microscópicas células de quê? Aí cita aqui 5 itens. O item A, embrião recém-formado, o embrião de uma planta recém-formado. No item B, rizoma da samambaia, lembrando que rizoma é o caule subterrâneo. O item C, os soros da samambaia, os soros que é aquela pequena cápsula que vai se localizar na parte inferior das folhas da samambaia e que vai abrigar os esporos. Esses esporos aqui, no caso, são relacionados à reprodução, né? Esporos masculino e feminino.
Ou é o item E? Estruturas reprodutivas do prótalo. Lembrando que prótalo ou prótalo são estruturas que abrigam os gametas da planta da samambaia. Tanto pode ser os gametas masculinos como os gametas femininos. Então, para que esse pesquisador, analisando a questão, deseje estudar a divisão meiótica, se está falando de meiose, é claro que vai falar sobre a parte da planta feminina e masculina, né? A divisão reprodutora, meiose. A estrutura que ele deve preparar para usar na verificação do microscópio são as células do item E, que tem estruturas reprodutivas do prótalo, que está lá na folha. Ele vai ter que recolher folhas da samambaia, folhas da planta da samambaia, para poder estudar através do microscópio as características das estruturas reprodutivas que está lá no prótalo. Então, a segunda questão vai ser o correto, o item E. Então, o que a gente viu agora no volume 3, no tema 2, falando sobre a meiose? Ela vai se diferenciar da mitose, porque enquanto na mitose há a multiplicação das células, em que ocorre a citocinese, que é a multiplicação do citoplasma com o núcleo. Já no caso aqui, vai acontecer a divisão do núcleo, geralmente reprodução assexuada. Já no caso da meiose, há a produção das células de reprodução. A reprodução vai se reduzir à metade. E vai acontecer o quê? Sobre o número de cromossomos, que pode ser cromossomos haploides, que está em células reprodutoras, e o cromossomo diploides, que são 2, está nas células do corpo. A reprodução aqui, no caso da meiose, vai ser no tipo reprodução sexuada, em que ocorre a fecundação e a gametogênese. O que seria a gametogênese? Seria a origem dos gametos. Isso vale tanto para animais como para vegetais, plantas. Na mitose, diferenciado com a meiose. No caso aqui, vai acontecer a intéfase, também vai acontecer na meiose. Vai acontecer esse intervalo no ciclo celular. Depois da intéfase, vai acontecer o quê? As fases da mitose, que também vai ter fases na meiose. Só que na mitose o processo é mais simples. Como na mitose ocorre multiplicação de células, ela vai acontecer como? As células mãe vai dar origem a 4N e outro lado 4N, que são as células filha. Já no caso da meiose, não. Ela vai se dividir, começa parecido com a mitose, ó. Só que quando chega bem aqui, ela vai se dividir de novo. E essa divisão vai ser pela metade. Então, vai ser 4 células filha. No caso aqui, 2 células filhas aqui, 4 células filha. 1, 2 células filha, 1, 2, 3, 4 células filhas. No caso aqui da meiose, que a meiose acontece uma divisão celular mais demorada e complicada. Quais são as fases da mitose? Temos a primeira, considerada a prófase, depois a metade da divisão, a metáfase, anáfase e telófase. O que vai acontecer em cada uma dessas fases que vai ser explicado posteriormente aqui? Nessas fases vai haver uma condensação, os pares de cromossomos podem ficar homólogos, vai haver um emparelhamento. Emparelhamento é ficar o par em 2 junto, né? E depois que juntar vai acontecer uma separação. Tudo isso, separação, emparelhamento, condensação de quem? Dos cromossomos. Quem são esses cromossomos? No caso lá daqui da meiose, é os cromossomos sexuais masculino e feminino. Cromossomo feminino vai ser X e X, um tipo de cromossomo, e o cromossomo masculino X e Y. Cada um desses contendo 46, um total de 46 cromossomos. E desses 46 vai ser se reduzido à metade, no caso de quem? Da meiose. Ocorre isso na mitose? Não. Por que não ocorre isso na mitose? Porque lá vai acontecer divisão celular, sim, vai. Mas aqui a divisão é uma multiplicação de células, não é uma reprodução e produção de células reprodutoras, entendeu?
Na divisão da meiose, vai ser dois tipos, a divisão 1 e a divisão 2. É parecido com a mitose, mas só que são duas fases. Temos o quê? Na meiose 1, a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase, peraí. Temos a prófase 1, metáfase 2, anáfase 3, aqui, telófase 4. Já na meiose 2, da divisão 2 da meiose, né? Aqui é tudo de meiose, são duas fases, né? Temos a prófase 2, prófase 1 da meiose 2, metáfase 2, anáfase 3 e telófase 4. Detalhe aqui, na prófase 1 a gente vai ter o quê? O leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. O que seria esse conjunto aqui? Todos são fases que vão ocorrer na prófase 1. Não acontece na mitose, isso aqui é meiose. Bem aqui, quando chega no paquíteno, que é uma fase da prófase 1, vai acontecer um crossing over, que foi explicado na questão do desafio de vocês, que é o que? Uma permutação, uma troca na hora lá dos cromossomos. Eles vão se separar e depois se juntar, chamado de paquíteno. E o que eu posso dizer mais? Na meiose, na fase 2, divisão 2, meiose 2, lá no comecinho dela, na prófase 1, vai acontecer algo semelhante à mitose. É como se ela primeiro formasse várias células, né? Multiplicação de células, e depois, na meiose 2, depois dessa multiplicação de células, vai acontecer o quê? As fases, como acontece na meiose 1. Aqui é como se fosse duas fases, assemelhante à mitose, então vai ter uma fase reducional e equacional. Primeiro uma vai se reduzir e depois ela vai se multiplicar. Vai haver sucessivas mitoses, né? Aqui. E depois vai acontecer o que acontece na meiose mesmo, a divisão celular com a produção de cromossomos reprodutores, né? O par de cromossomos homólogos. No caso aqui da meiose, a diferença dela para a mitose, tanto dá para ver que a meiose é mais complicada, há várias quantidades de etapas, como dá para ver que aqui há uma multiplicação de células, já que há uma reprodução. Multiplica também somente quando chega aqui no final, na meiose 2. Meiose 1, com todas essas etapas, não acontece semelhante à mitose. Quando chega no finalzinho daqui, da telófase 1, da fase da meiose 1, a reprodução, a divisão de células vai continuar acontecendo na meiose 2. Uma vai complementar a outra. É tanto que elas aqui estão juntas, ó, divisão 1, divisão 2 de quem? Da meiose. Já aqui, bem simples, no caso de quem? Da mitose. Em cada uma dessas fases, tanto a mitose como a meiose 1 e a meiose 2, vai acontecer esse processo, condensação de cromossomos, formação dos cromossomos homólogos, que são dois impares iguais, o emparelhamento de cromossomo, que é eles se juntar para formarem pares, e a separação de cromossomo para lá no final da telófase 4, na meiose 2, da divisão 2 da meiose, ela vai finalizar para dar início ao novo ciclo celular. Uma questão que caiu no Enem em 2019 que fala sobre o assunto que estamos estudando, sobre divisão celular e etapas que ocorrem nas células. Essa questão, ela falava sobre o quê? Umas fases que aconteceu no corpo humano e que os pesquisadores eles fizeram uma amostra, né, através, primeiro no item 1, o que é que eles fizeram? Eles coletaram e cultivaram in vitro, ou seja, dentro do laboratório,
células do paciente que estava doente, né? Células do corpo humano desse indivíduo. Aí no 2 aqui, quando chegou na fase 2, o que aconteceu? Uma transdução. Essa transdução ocorreu com o vetor carregando o gene terapêutico. Ou seja, coletou e cultivou dentro do laboratório, no tubo de ensaio, in vitro, no vidro, né? Tanto as células do paciente, como colocou junto gene terapêutico, células modificadas terapêuticas, né? Para poder acontecer o quê? A terapia que eles queriam fazer. No item 3, a seleção e expressão das células com gene terapêutico. Aqui mostra o que aconteceu no decorrer do processo. Houve uma expansão. Ela selecionou, né? Depois ela se expandiu de forma já terapêutica. E no item 4 aqui, ela voltou para o corpo humano. Houve uma reintrodução das células modificadas no paciente. Primeiro tirou a célula, cultivou, coletou, depois reintroduziu dentro do corpo do indivíduo que estava doente, nesse caso aqui, o que foi submetido a essa terapia. Aí pergunta, a sequência de etapas 1, 2, 3 e 4, na figura, representa o processo conhecido como, bora analisar os itens aqui que ele mostra. Isso aqui será que seria uma mutação que ocorreu? Ou é o item B? Houve uma clonagem nessa terapia com as células desse corpo humano, desse paciente aí, usado como a pesquisa. Ou o item C, crossing houve uma permutação genética? Ou foi de uma terapia gênica? E no item E, transformação genética. Aqui ele fala em gene terapêutico, né? Gene terapêutico. Mas também ele vai falar, cadê a parte aqui? Que a coleta e cultivo in vitro das células do paciente houve uma transdução com o vetor carregando o gene terapêutico e foi reintroduzido. Quando tiram a célula e faz uma modificação nela e coloca de novo na célula que foi retirada, o que pode acontecer aí? Uma mutação? Não, seria uma mutação se fosse no caso aqui para destruir, modificar, não para trazer benefícios para a célula do paciente, entendeu? Só que era terapêutico, era algo feito para melhorar a vida do paciente. Mutação não dá para ser, clonagem não houve cópias iguais, clones cópias iguais de DNA. Nesse caso aí não está acontecendo duplicação com cópias idênticas de DNA. Crossing over, que é uma etapa lá da meiose na divisão 2. Meiose 2, vai acontecer o crossing over, que é a permutação. Não é isso que está acontecendo, não é o processo reprodutivo que está acontecendo nessa terapia que foi feita no paciente. Foi uma terapia gênica ou foi uma transformação genética? Houve uma transdução, mas aqui não é transformação. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. Houve uma transdução, é como se fosse uma separação com a junção dessa célula modificada. Modificada onde? Em laboratório, in vitro. Então, só sobrou o quê? O item D. Há uma terapia gênica. Por que há uma terapia gênica? Tanto porque na questão ele vai dar várias dicas aqui, gene terapêutico. De novo, gene terapêutico e qual é o processo que aconteceu na sequência aqui? No caso, usou células de um indivíduo, quando fala aqui paciente, a gente deduz o quê? Que é uma pessoa que está doente, né? Ela quer uma melhora para o seu corpo e se submeteu a uma gene terapêutica, no caso aqui, terapia gênica. Mutação, o que a gente pode falar de mutação? Tem a ver com terapia gênica? Não. A mutação ocorre geralmente quando traz malefício. Destruição, exemplo de mutação com destruição, malefício. O câncer, né?
Câncer ocorre uma mutação das células. Clonagem, como estava explicando aqui, clonagem vai formar clones, não tem muito a ver com essa pesquisa aqui não. Os clones vai ser o quê? Indivíduos original, indivíduos idênticos ao original, né? Não está ocorrendo uma clonagem de seres humanos, por exemplo, nem é questão de ética, nem é possível. Animais reprodutores, sim, como carneiro, ovelhas, vacas, já aconteceu para questão de produção. Terapia gênica, sim, crossover, que é o que foi falado na aula de hoje, não é uma permutação. Crossover, permutação não está ocorrendo ali. Não está havendo permutação para reprodução de células reprodutivas, não. E a transformação genética, pode até a gente pensar, devido àquele nome, transdução, mas não. Aqui, há uma modificação, mas uma transformação é diferente de transdução, não é a mesma coisa, entendeu? Transdução é como se pegasse a célula, modificasse de forma terapêutica e reintroduzisse no corpo do paciente, mas não porque houve uma transformação de toda aquela genética da célula do paciente em questão. Mas sim, essas etapas, houve uma sequência para melhorar e trazer benefício, nada de mutação, ou clonagem, ou esses efeitos de permutação, não. Então, o que podemos marcar no item é da questão do Enem, o item D, a questão que foi do Enem 2019, na prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, né? Foi que aqui está acontecendo uma terapia gênica, que é um dos métodos que o cientista utiliza para poder lidar com células doentes. No caso aqui, ele não cita qual tipo de doença que esse indivíduo tem, ele só fala das etapas que aconteceu na hora lá da pesquisa que eles fizeram com o gene terapêutico, que foi reintroduzido, mas não diz que tipo de doença pode ser. Eu acredito que possa ser algum malefício causado por mutação gênica, no caso aqui, algum tipo de câncer, que reutilizou uma terapia gênica para reintroduzir células modificadas, ou seja, melhoradas, houve um melhoramento genético aqui, feito através de quem? Da engenharia genética. Esse estudo aqui são engenheiros que fazem, né? Uma engenharia genética. Onde é que eles fazem isso? Nos laboratórios, cursos de biotecnologia. Lá eles estudam especificamente algo que venha melhorar a vida de pacientes que têm doenças genéticas, né? Então, lá nas pesquisas eles fizeram o uso de quê? De uma terapia gênica para dar a solução para o problema, no caso aqui desse paciente.